Olá pessoal, sou o Tiago Cavalcanto, vou fazer essa apresentação sobre algoritmos gulosos da disciplina do Projeto Enlaces Algoritmos da UFAP no período letivo 2020.1, que é ministrada pelo professor Dr. Álvaro Sobrinho. O que são paradigmas? São modelos ou padrões para fazer alguma coisa. No nosso caso, para projetar algoritmos. A gente vai querer abordar um problema para obter o desempenho eficiente, ou seja, um uso de memória que não seja tão custoso, um tempo de execução que seja viável, e não vai existir um paradigma que é melhor do que os outros, certo? Vai depender de cada contexto, de cada situação. Aí a gente vai analisar as características de um paradigma ou de outro para poder usá-lo. Como é que funcionam esses algoritmos gulosos? Eles vão obter uma solução ótima através de uma sequência de escolhas visando o cenário de curto prazo. Ou seja, eles não vão se preocupar com consequências futuras. Por isso que alguns autores chamam ele de algoritmo míope, porque ele vai, a cada ponto de decisão, ele vai escolher o que parece ser melhor naquele momento. Isto é, vai fazer uma escolha que é localmente ótima, na esperança de resultar numa solução globalmente ótima, né? E ele nunca vai se arrepender da decisão. A partir do momento que ele escolhe, né, faz a escolha, ela é definitiva. Nem sempre ele vai produzir soluções ótimas, mas no caso da disciplina de projeto de algoritmos, a gente vai sempre estudar as que eles produzem soluções ótimas, né? A gente pode até verificar alguns casos que ele não produz, mas na maioria dos casos vai produzir, tanto que o algoritmo escolhido foi seleção de atividades, que ele vai calcular uma solução bem eficiente. E qual é a motivação de uso, né? Problemas de otimização. A gente vai querer obter uma eficiência melhor na execução do nosso código, ou então resolver problemas de maximização ou minimização. Por exemplo, matroides, ou então algoritmos da árvore geradora mínima, né? No caso de Kruskal e Prinyer, por exemplo, e o algoritmo de Dijkstra, que é para caminhos mais curtos de uma origem única, né? E vamos ver o passo a passo dos algoritmos gulosos. O primeiro passo é expressar o problema de otimização como um problema que a gente vai fazer uma escolha e vai nos restar apenas um único subproblema para resolver. Ou seja, a gente vai poder quebrar o problema original em partes menores, que a gente vai chamar de subproblemas, né? O que seriam esses subproblemas? São partes menores, né, como eu já falei, que vão ser mais fáceis de resolver. Ou seja, vão ser instâncias do nosso problema original, mas semelhantes a ele, mas de menor tamanho, né? A segunda etapa será provar que sempre vai existir uma solução ótima para todas as configurações possíveis de entrada, e que ela vai usar a escolha gulosa, de modo que vai sempre ser segura essa escolha gulosa, certo? Ou seja, a escolha do melhor a cada fase, né? No caso a nossa escolha gulosa, vai nos retornar o ótimo, e todas as execuções do nosso algoritmo vai nos retornar uma solução que também é ótima. O terceiro passo é demonstrar a subestrutura ótima. Como a gente vai ver, isso é uma propriedade dos algoritmos gulosos, né? E também dos algoritmos de programação dinâmica. A gente vai mostrar que ao fazer a nossa escolha gulosa, o que vai restar é um subproblema com essa propriedade aqui, né, de subestrutura ótima. Ou seja, as soluções dos nossos subproblemas vão ser ótimas com a nossa escolha gulosa que a gente fez, certo? E quando a gente combinar essas soluções dos subproblemas umas às outras, a gente vai gerar uma solução ótima para o problema global. Agora veremos as duas propriedades dos algoritmos gulosos. Elas são dois componentes fundamentais para a gente saber se o algoritmo vai resolver determinado problema de otimização. A primeira vai ser a escolha gulosa. A gente vai poder montar uma solução globalmente ótima, fazendo escolhas, que no caso vão ser as gulosas, localmente ótimas. Ou seja, a gente vai escolher o que vai parecer melhor para o problema em questão, sem considerar os resultados de subproblemas, né? E também sem se preocupar com o futuro, como a gente já discutiu. E a segunda propriedade é de subestrutura ótima. Uma solução ótima para o problema vai conter soluções ótimas para subproblemas.
Isso quer dizer que a partir da resolução de subproblemas a gente vai chegar numa solução do problema original. Para exemplificar, a gente pode analisar o algoritmo de Dijkstra, né? Ele vai ser uma mistura de programação dinâmica com um algoritmo guloso, na verdade, mas ele vai ter a característica de escolha gulosa porque ele vai escolher o que é mais apetitoso em cada fase, certo? Ele vai dar prioridade sempre à distância que é menor, né? De um vértice a outro, a aresta que tem o menor custo. E a propriedade de subestrutura ótima vai dizer que dentro de um caminho mínimo vai existir outros caminhos mínimos, né? Um caminho mínimo entre dois vértices vai conter outros caminhos mínimos. Agora a gente vai ver a relação com a programação dinâmica. Para muitos problemas de otimização vai ser exagero utilizar programação dinâmica. A gente não precisa realizar um esforço computacional muito grande para determinar as melhores escolhas. Algoritmos mais simples, como no caso dos gulosos, vão retornar uma solução de maneira bem eficiente. A semelhança entre as duas, como eu já comentei, é a propriedade de subestrutura ótima. E como eu já dei a definição também, as soluções ótimas para subproblemas vão levar a solução ótima para o problema original. Uma das diferenças é a propriedade de escolha gulosa. Quando a gente está considerando uma escolha a ser feita, a gente vai sempre escolher o que parece melhor naquele momento, né, para o problema em questão, sem considerar o resultado de subproblemas. Na programação dinâmica, a gente também vai fazer uma escolha em cada etapa, só que normalmente essa escolha vai depender das soluções anteriores. Outra diferença é que, em geral, né, nem sempre a gente vai resolver os problemas de programação dinâmica de baixo para cima, ou seja, a abordagem bottom-up, né, do menor problema para o maior. Então ela vai acabar dependendo de soluções para subproblemas. E já na estratégia gulosa a gente vai fazer qualquer escolha que parece melhor naquele momento e depois a gente vai resolver os subproblemas que restam. Isso pode depender das escolhas até o momento, mas não vai depender de nenhuma escolha futura, certo? Como a gente já comentou. E muito menos de soluções para subproblemas. Em vez de primeiro encontrar soluções ótimas para subproblemas e depois fazer uma escolha informada, né, consciente, vamos dizer assim, do futuro, os algoritmos gulosos vão fazer uma escolha apetitosa, né, como já discutimos, e depois vai resolver o problema que restar. E não necessariamente ele vai resolver todos os subproblemas pré-requisitos, né, que vão ser relacionados àquele problema em questão. Ou seja, a abordagem gulosa primeiro vai fazer uma escolha antes de resolver qualquer subproblema. Já na programação dinâmica vai resolver os subproblemas antes de fazer a primeira escolha. A gente vai resolver todos os subproblemas e não necessariamente a gente vai escolher o ótimo local. Outra diferença primordial é que na programação dinâmica a gente pode reconsiderar a escolha. Já na abordagem gulosa a gente nunca vai se arrepender da escolha que a gente tomou. Certo? Agora a gente chega no problema de seleção de atividades. Considere um conjunto S com N atividades. Cada atividade desse conjunto vai possuir um tempo inicial que a gente vai denotar por SI, onde I é o índice daquela atividade, e um tempo final FI. E eles têm uma restrição onde SI vai ser maior ou igual a zero e menor que FI. E essas atividades têm que ser finitas. E a gente quer encontrar o maior subconjunto de tarefas que não sobrepõem, ou seja, são mutuamente compatíveis. Como é que acontece essas tarefas sejam compatíveis, né? O tempo inicial de uma tem que ser maior ou igual que o tempo final da outra. Ou então a gente pode dizer que o tempo final de uma tem que ser maior ou igual, né? Menor ou igual, na verdade, que o tempo inicial da outra tarefa que a gente está analisando. E a gente tem duas configurações possíveis, duas formas de não sobrepor, né? O nosso SI sendo maior do que o FJ, aqui, é uma configuração possível. Ou então o SJ sendo maior do que o nosso FI. No caso, a primeira tarefa aqui é o J, né? E a segunda é o I, e aqui inverte. Qualquer outra configuração que a gente tente fazer vai gerar
conflito entre os tempos, né? Aqui seria o SJ. Aí percebe que aqui elas estão acontecendo simultaneamente, né? Isso não pode ocorrer. No nosso exemplo, aqui a gente vai perceber que pode existir mais de uma solução ótima global, né? E quais seriam as soluções viáveis para esse problema? A gente pode ter uma solução viável com A1, A5 e A9, por exemplo. Isso não seria uma solução viável. Uma outra solução viável seria simplesmente A5, ou então simplesmente A1. Mas qual seria o subconjunto máximo, né? A gente vai escolher, por exemplo, A2, e a partir do momento que a gente escolher A2, a gente não pode escolher mais nenhuma que cruze esse tempo, né? Por exemplo, a A3 não poderia ser escolhida, a A1 também não, porque tem interseção de tempo com a A2, e também a A5 não poderia ser escolhida, né? Então vamos escolher outra, por exemplo, a A4 aqui. A gente deixaria de escolher qualquer um que começasse antes do tempo de término dela, né? Mas aqui a gente pode escolher, por exemplo, a A7. E por fim escolhemos a A9. Então a gente tem uma solução com 4 itens, né? 4 tarefas seria o nosso subconjunto máximo. Uma outra solução possível seria A1, A4, A7 e A8, ou então A9, mas aí só pode escolher uma por vez, né? Porque elas têm interseção aqui. E qual é a motivação para utilizar a seleção de atividades, né? Por exemplo, sessões em uma sala de cinema, onde a gente precisa alocar, né? Ou então turmas em uma sala de aula, a gente precisa estabelecer horários para cada uma. A alocação de processos em um processador, entre outros problemas. E a gente vai ver como fazer essa escolha gulosa. Para esse caso, a gente tem basicamente 3 maneiras de fazer essa escolha gulosa, né? Intuitivamente, a gente poderia escolher a de menor duração, já que com mais rápido a gente acabar aquela tarefa, mais tarefas a gente vai poder escolher, né? Ou então o menor tempo inicial, né? Já que ela está começando primeiro, a gente já poderia começar atacando por ela, né? E a terceira alternativa seria o menor tempo final, né? Quando logo ela acabar, mais rápido a gente vai escolher outra tarefa, né? As 3 têm o mesmo objetivo, né? Escolher o máximo de tarefas possível. Mas será que as 3 retornam soluções ótimas? A gente vai supor um S ótimo, né, de 4 atividades. E a gente vai tentar incluir atividades aqui de modo que fure alguma dessas alternativas gulosas, né, dessas escolhas. A de menor duração, por exemplo, se a gente incluísse outra tarefa aqui que fosse menor, a gente deixaria de escolher essas duas, né, já que teria interseção aqui com ela, seriam mutuamente incompatíveis. A gente escolheria essa tarefa daqui, né, porque ela tem a menor duração, já que a gente está analisando essa primeira abordagem, né, e a partir desse momento a gente já teria uma escolha de 3 atividades, né? Nesse momento a gente já reduziria o número, então não precisa nem incluir outras atividades assim de menor duração para poder ver que isso aqui não retorna uma solução ótima em todos os casos, né? A de menor tempo inicial. Se a gente imaginar, por exemplo, uma que começa primeiro aqui e se estende até aqui, por exemplo, a gente só escolheria ela e a última, né? Então, novamente, a gente fura essa escolha gulosa porque ela não retorna o ótimo em todas as escolhas, né? Em todas as configurações. Se a gente pensar no menor tempo final, ela começando aqui, por exemplo, e depois ela tem que começar após isso, né? Então a próxima teria que começar aqui para poder ser escolhida.
a outra, por exemplo, aqui. Então a gente percebe que seria escolhido essa e essa, né? Se a gente inclui aqui outra com menor tempo final, seria escolhida essa e essa não pode ser mais escolhida, né? Então, essa daqui, ela vai ser a única das três que vai retornar a solução ótima em todas as configurações. Mas apenas dando exemplo, não podemos provar nada. Só vai aumentar a nossa intuição de que esse caminho é realmente correto, né? E é exatamente essa intuição que a gente vai ter, né? Que escolher uma atividade que vai deixar o recurso disponível para o maior número de tarefas possíveis que vão vir depois, né? A partir do momento que a gente escolhe a de menor tempo final. Agora a gente vai começar a desenvolver a abordagem. A gente pode começar definindo os subproblemas de uma forma SK, onde esse S seria a nossa solução ótima para um conjunto de atividades que a gente está analisando, certo? Então a gente vai provar que a escolha gulosa, no caso a primeira atividade que a gente encontrar aqui de menor duração, a gente vai chamar de AM, por exemplo. A nossa escolha gulosa, né, a primeira atividade que a gente achar que termina dentro desse conjunto SK, combinada com uma solução ótima para o conjunto restante, ou seja, as atividades que vêm depois de AM, por exemplo, o conjunto SM, combinada com esse conjunto de soluções, ele tem que ser de atividades compatíveis, né? Como a gente já discutiu. Quando a gente escolher AM de maneira gulosa, combinada com o restante, a gente vai ter que produzir uma solução ótima para o nosso conjunto inicial, né? E aí a gente precisa considerar que quando a gente fizer uma escolha, né, e essa escolha vai ser a gulosa, vai restar apenas um subproblema. O que é que isso quer dizer? Que a gente vai quebrar o problema original em partes menores, que vão ser mais fáceis de serem resolvidos. E qual seria esse subproblema, né? A partir do momento que a gente escolhe a primeira atividade, que a gente chamou de AM no slide anterior, a gente vai determinar aquelas atividades que começam após o término de AM. Então esse seria o nosso subproblema, né? A gente vai sempre quebrando em partes. E cada combinação de atividades vai ser dita como subproblema. A gente chega agora na análise da subestrutura ótima. A gente vai chamar de SIJ o conjunto de atividades que vão começar após o término da atividade AI e vão terminar antes do início da nossa atividade AJ. E a gente vai querer determinar o conjunto máximo de atividades mutuamente compatíveis dentro desse conjunto SIJ, certo? E a gente vai supor que esse subconjunto máximo é um subconjunto que a gente vai chamar de A de I até J, né? E esse subconjunto vai conter uma atividade que a gente está chamando de AK. A gente não sabe como é que esse subconjunto, quais são os elementos dele, a gente só sabe que AK vai estar incluso. E aí quando a gente inclui AK em uma solução ótima, a gente fica com dois subproblemas, que é determinar as atividades mutuamente compatíveis no conjunto S e K, que no caso são as atividades que começam após o término da atividade AI e terminam antes do início da atividade AK. E o segundo subproblema seria determinar as atividades mutuamente compatíveis no conjunto SKJ, que são as atividades que começam após o término da atividade AK e terminam antes do início da atividade AJ, né? No caso a gente vai ter aqui esse subconjunto, né? No caso SIK começa, ele vai até o início de AK e SKJ começa após o término dele, né? E tem essas delimitações aqui, né? Ou seja, a gente tem que pegar esses subconjuntos de tarefas para poder resolver, né? Esses vão ser os nossos subproblemas. E aí a gente vai considerar que sejam esses subconjuntos, né? A de I até K
ele vai ser vai conter as atividades de A e J que terminam antes do início de AK, né? Como a gente já discutiu. Então ele vai fazer a interseção com o nosso conjunto inteiro, né, no caso. E o nosso AKJ ele vai pegar todos os elementos de K até J que sejam as atividades que têm interseção com a nossa solução, né? Então o nosso A e K, né, nosso subconjunto máximo, ele vai ter essas tarefas daqui, e o nosso AKJ vai ter o subconjunto máximo de tarefas após K e antes de J, né, nesse intervalo. Assim a gente vai ter essa divisão, né? O nosso subconjunto solução, né, do nosso problema vai ser composto por essa primeira metade antes de K, né, de A a K, a segunda metade, né, e o próprio AK que a gente escolheu, né? A gente está dizendo que ele está dentro de uma solução ótima, então a solução ótima vai ser formada por esses três. E como exemplo, tem essas atividades que eu coloquei em verde, né? Poderia ser um subconjunto máximo para resolver o nosso SIJ. Portanto, o conjunto de tamanho máximo aqui, né, A e J, de atividades mutuamente compatíveis, ele vai ser composto por A e K, que no caso essa primeira metade aqui, né, como eu já falei, e AKJ, né, essa que vai de K até J, mais um, esse tamanho vai ser mais um porque a gente está considerando a inclusão do AK, né, ele está servindo de referência, mas ele também está incluso no nosso conjunto de solução. E a partir desse tamanho a gente pode gerar uma recorrência, que a gente vai ver daqui a pouco. Como o nosso A e J vai ser a união entre a primeira metade e a segunda metade desse intervalo, né? Que essas tarefas aqui escolhidas, no caso essa tarefa e essa, incluindo o AK, né? Vai ser, como o nosso AIJ vai ser a união entre esses dois e a união entre o AK também, então a nossa solução ótima, ela para a IJ, né, ela também vai incluir soluções ótimas para os nossos dois subproblemas que a gente mostrou, né? O S e K, que vai ser uma solução ótima para ele vai ser A e K, e o nosso SKJ, que a solução ótima dele vai ser AKJ, né? Mas se a gente considera um conjunto A' KJ de atividades que são mutuamente compatíveis também, na segunda metade, no caso, se a gente considera nesse trecho aqui, a gente considera um outro conjunto, sem ser esse AKJ, mas A' KJ, onde ele vai ser maior, né, vai ser um subconjunto maior em tamanho do que o AKJ, a gente poderia simplesmente usar o A' KJ em vez de usar esse AKJ, né? Porque a gente teria um subconjunto de tamanho maior, então seria a solução ótima, em vez do nosso AKJ, na solução para o nosso SIJ, né? Então a gente poderia ter construído A e K, né, na nossa primeira metade, mas essa segunda metade, só que maior, que a gente encontrou um subconjunto maior lá dentro, mais um que é o AK, né? Ele sendo maior do que a nossa primeira metade, que a gente não mexeu, mais a segunda metade anterior, mais o AK, né? Isso sendo a nossa solução pro nosso problema original, né? E aí a gente tem que uma contradição, né? Porque a gente supôs que o A e J seriam as atividades mutuamente compatíveis, né? O nosso subconjunto que seria a solução ótima. Então não pode existir isso, né? E o argumento simétrico a gente aplica ele para as atividades da primeira metade, né? No caso de I até K. E aí a gente percebe que se a gente denota o tamanho dessa solução chamando ele de
C e J, né, a gente vai ter essa seguinte recorrência. Se a gente tiver tamanho zero, aliás, se o nosso conjunto analisado for vazio, né, a gente tem tamanho zero. Se ele não for vazio, a gente tem o máximo entre aquela primeira metade, né, que no caso é da atividade I aqui até a atividade K, mais a atividade, o subconjunto entre a atividade K e a atividade J, e o próprio AK, né, no caso vai ser o mais 1. Então a gente percebe aqui que seria a solução para I até K, de K até J, mais o próprio K, né? Isso aqui daria a nossa recorrência. No caso, para todo K, né, pertencente ao nosso conjunto que a gente está analisando, né? Então a gente poderia desenvolver um algoritmo recursivo e memorizável, né? Ou trabalhar de baixo para cima e preenchendo as entradas da tabela durante o processo, né? Se a gente fosse trabalhar com a programação dinâmica, por exemplo. Porém, a gente ia ignorar uma característica que é muito importante para o nosso problema de seleção de atividades, que seria utilizar a escolha gulosa, né? Vai ser muito mais vantajoso do que trabalhar com programação dinâmica. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. A gente vai considerar um subproblema qualquer, não vazio, SK, porque se a gente tem ele vazio, né, o retorno seria zero, como a gente já viu na recorrência. E a gente vai considerar a M como sendo uma atividade dentro desse conjunto que termina mais cedo, certo? Ela vai ser a primeira a acabar. Então, dentro do nosso conjunto de soluções, a gente teria a M logo inclusa, porque a gente viu que a nossa escolha gulosa, ela escolhe o tempo de término primeiro, né? A que terminar primeiro. Então, a nossa atividade AM, ela vai estar inclusa em algum subconjunto também máximo, né? Visto que ela termina mais cedo, né? Então ela deve estar contida no subconjunto que é solução, né? E agora esse seria o teorema, né? A nossa prova, a gente vai dizer que o nosso subconjunto tamanho máximo, que a gente vai chamar de AK, né? O subconjunto tamanho máximo de atividades mutuamente compatíveis dentro do nosso conjunto que está sendo analisado, e a gente vai dizer que a nossa atividade que tem o tempo de término mais cedo dentro desse conjunto, na verdade, é a J, certo? Se a J foi igual à nossa atividade que a gente considerou anteriormente, a M, então a gente termina aqui a prova, né? A gente já ganhou o jogo. A gente já mostrou que o AM vai estar em algum subconjunto de tamanho máximo de atividades mutuamente compatíveis de SK, certo? Mas tem a possibilidade de a J ser diferente de AM, né? Que é esse caso. A gente vai considerar então um conjunto A' K, onde ele vai ser igual ao nosso conjunto AK, tirando o elemento AJ e colocando o elemento AM, né? Então, a gente vai dizer que as atividades em AK vão ser disjuntas, porque as atividades em A', vai ser disjuntas porque as atividades em AK também eram disjuntas. Então, como a gente só está trocando um elemento por outro, a gente não vai alterar as propriedades. E além disso, a gente vai dizer que a J, né, a atividade a terminar em AK, a gente sabe disso, e o tempo de término da atividade AM é menor ou igual que o tempo de término da atividade AJ. Porque a gente vai ter aqui que o tamanho de A'K vai ser igual ao tamanho de AK. A gente pode concluir que A'K vai ser um subconjunto tamanho máximo, compatíveis do nosso conjunto original, que inclui a M. Por que a gente pode dizer isso? Porque a gente está fazendo só uma troca de um elemento, né? A gente retira um elemento de um
e coloca no outro. Então, se a quantidade era ótima no nosso conjunto AK, ela também vai ser ótima no nosso conjunto AK' que inclui o AM. Então, assim a gente garante que a escolha gulosa vai nos retornar um ótimo. Como a gente pode ter mais de uma solução ótima, né? No caso, a gente poderia ter uma solução ótima que começasse com aquele AK, né? Aliás, o nosso A aqui ele poderia ter o AM, ou que termina mais cedo, né? Ou então poderia ter o nosso AJ, né? Como considerado. A gente provou isso. Então, como a gente pode ter mais de uma solução, a gente acabou de provar que o AM vai estar na primeira solução, ótima, ou então em alguma outra, né? Já que se ele não foi escolhido naquele momento, ele vai ser escolhido em outra. E que a gente provou que fazendo a escolha ótima local, né? Através da escolha gulosa, a gente vai chegar em uma solução ótima do problema global, né? E aqui a gente vê que, em vez de usar a programação dinâmica, a gente pode escolher repetidamente aquela atividade, né, através da escolha gulosa, né, ou seja, que vai terminar primeiro, e vamos manter as atividades compatíveis com ela. Então a gente vai estar sempre comparando o novo conjunto com relação a esse daqui, né, que ao conjunto anterior que terminou primeiro. A gente poderia dizer que a atividade AK, né, a gente vai sempre comparar com ela as próximas iterações, né? E a gente vai manter as atividades compatíveis com essa e vai repetir o processo até que a gente conclua todas as atividades, né? Então, uma solução ótima para o nosso subconjunto, a solução na iteração I, né? Vai nos resultar em uma solução ótima na iteração I mais 1, né? Que a gente pode inferir isso. E a gente vai considerar cada atividade apenas uma vez. Então a gente pode dizer que, como a gente vai considerar só uma vez cada atividade, a gente vai ter um algoritmo que é bem eficiente, enquanto na programação dinâmica teria um custo maior. Agora a gente vai analisar o código do nosso algoritmo guloso. Analisando a chamada recursiva, a gente vai perceber que ele vai ter o vetor S de tempo inicial, o vetor F de tempo final, o K vai ser o índice que define o subproblema SK que a gente vai resolver, ou seja, a última atividade a ser inserida, e o N vai ser o número de elementos. Na primeira linha a gente vai iterar aqui o M, vai só dizer que o M vai ser o próximo em relação ao nosso K, né? E aqui na segunda linha a gente faz uma verificação, né, enquanto não chegarmos no final das nossas atividades, a gente vai fazer a seguinte verificação: se a atividade sobrepõe, né, não é mutuamente compatível, a gente vai para a próxima, até que a gente encontre uma atividade que não sobrepõe. Se a gente achar uma atividade que não sobrepõe, então a gente quebra esse laço do while aqui e vai fazer essa verificação. Chegou no fim da lista? Se não chegou no fim da lista, então a gente vai retornar aquela atividade que não sobrepôs, que no caso vai ser o nosso AM aqui, e vai chamar recursivamente, passando o tempo inicial e final, normalmente. O N vai manter, mas o nosso índice K agora vai virar M, né? Se não, a gente vai retornar zero, né? Esse é o que faz esse código recursivo da solução da seleção de atividades. Agora vamos fazer uma breve simulação do algoritmo. A gente vai ter um conjunto S com as atividades já organizadas de maneira não decrescente com relação ao nosso tempo de fim, certo? Então aqui a gente tem elas organizadas de maneira não decrescente. Quais seriam as soluções viáveis para o nosso conjunto S, né? A gente poderia ter essa atividade 3 com a atividade 9 e a atividade 11, por exemplo. A gente teria 3 atividades inclusas, né? Ou então a gente poderia ter simplesmente a atividade 7. Seria uma solução viável, né? Mas como a gente está tratando
da seleção de atividades para obter o subconjunto máximo, né, de tamanho máximo, a gente teria, por exemplo, o A1, o A4, já que esses tempos aqui, né, são diferentes. No caso de o tempo final do A1 é menor do que o tempo inicial do A4. Aí a gente tem o A8, né, que esse tempo inicial vai ser maior do que esse tempo final, e teria o A11, por exemplo. Aí a gente percebe que esse é o tamanho máximo, né, que a gente poderia ter numa execução gulosa, e aliás em qualquer outra execução, né, a gente tem o tamanho máximo 4. Uma outra solução possível seria A2, A4, que também respeita, mesmo sendo igual, né? A gente pode utilizar um recurso quando o outro está terminando de utilizar. O A9 e o A11, por exemplo, né? A gente teria essas soluções. E partindo para simulação propriamente dita, a gente vai ter, começando um K com 0, né, que a gente vai considerar uma atividade fictícia que tem tempo inicial e tempo final como sendo 0. S vai ser um vetor de tempo inicial, F vai ser um vetor de tempo final e N vai ser 11, dado que a gente tem 11 tarefas, né? Então a gente vai iterar o M para o próximo elemento em relação ao K, né? Então o K vai ser 0 e M igual a 1. A gente vai fazer a verificação. 1 é menor ou igual que 11? Sim. E o tempo inicial de M, que no caso é 1, o tempo inicial dele vai ser 1, é menor do que o tempo final de K, que é 0, né? Como eu falei, a atividade fictícia, 1 é menor do que 0? Não, né? Se não é, ele é compatível, né? Já que ele começa depois que a atividade termina. Então a gente vai simplesmente quebrar esse laço e vai fazer a verificação. Chegou no final das atividades? Não. Então a gente vai retornar o nosso AM, que no caso é o A1, e passar uma chamada recursiva com os mesmos vetores, né? Só que e o mesmo N, mas o nosso K a gente vai mudar para 1, né? Vai ser o nosso M agora, porque a gente vai sempre comparar em relação a essa, porque foi a última atividade a ser incluída, né? Então a gente tem que o A vai ser igual a 1 e o K vai ser igual a 1, né? Nessa passagem aqui de parâmetro. Como a gente tem K igual a 1, na primeira linha a gente vai iterar o M e vai fazer a verificação. 2 é menor do que 11? Menor ou igual que 11? Sim. E no caso o tempo inicial de 2, que é 3, é menor que o tempo final de K, que é 4? Sim, é menor. Então quer dizer que ela sobrepõe, né? Porque essa daqui ela não espera a anterior terminar para poder começar, né? Ela começa antes do término da A1. Então, como ela sobrepõe, a gente incrementa o M, né? Aí M igual a 3. Ainda dentro do while, a gente vai ter 3 menor ou igual que 11? Sim. O tempo inicial de M, que no caso é 0, é menor que o tempo final de K, que no caso é 4? 0 é menor do que 4? Sim. Então ela se sobrepõe, né? Ela começa antes daqui terminar. Então o M vai iterar novamente, a gente vai ter M igual a 4. Ainda dentro do while, 4 é menor ou igual que 11? Sim. E o tempo inicial da atividade 4, que no caso aqui é 5, é menor do que o tempo final da atividade 1? Não, não é menor, né? Ela começa depois que a atividade 1 termina. Então elas não sobrepõem. Como não sobrepõe, quebra esse laço e a gente cai nessa verificação aqui. A gente chegou na última atividade, né? Ultrapassou as atividades que tinham para percorrer? Não. Então a gente vai retornar aquele M, aquele elemento, no caso o A4, a gente vai retornar para o conjunto
e vai fazer a atualização aqui pro 4, né, pro próximo K. Esse K aqui vai virar 4. Então, a gente tem K igual a 4, na primeira linha a gente vai iterar o K, o M para 5 no caso, e vai fazer a verificação. 5 é menor ou igual que 11? Sim. E o tempo inicial de 5, no caso é 3, é menor que o tempo final de K, que no caso agora o K é 4, né? Menor que 7. 3 é menor do que 7? Não. Então se sobrepõe, né? Como sobrepõe, a gente vai iterar no M, né? Mais uma vez, vai incrementar ele. Então a gente tem K igual a 4, né? E M foi incrementado para 6. 6 é menor do que 11? Menor ou igual que 11? Sim. O tempo inicial de 6, da atividade 6, que no caso aqui é 5, é menor do que o tempo final de K, que no caso é 7? Sim. Então sobrepõe, né? A gente vai incrementar o M, né? Nessa linha 3. K igual a 4 e M igual a 7. A gente vai fazer 7 menor ou igual que 11? Sim. O tempo inicial de 7, que no caso é 6, é menor do que o tempo final de K, que no caso é 7. 6 é menor do que 7? Sim. Sobrepõe, né? Ela começa antes dessa daqui terminar. Então a gente incrementa o M. K igual a 4 e M igual a 8. 8 menor ou igual que 11? Sim. SM, no caso o tempo inicial de M, que no caso vai ser 8, é menor do que o tempo final de K, que no caso é 7. Não, não é menor. Ela começa depois. Então, como são compatíveis, a gente vai quebrar o laço, vai verificar. 8 é menor ou igual que 11? Sim. Então a gente pode entrar nessa condição, né? Vai retornar o nosso AM, que no caso é A8, e vai atualizar esse M aqui no parâmetro, né? Vai ficar 8, o nosso próximo K. Aí a gente verifica, né? Incrementa o M aqui, vai virar 9. 9 menor ou igual que 11? Sim. E o nosso tempo inicial de 9, que no caso aqui é 8, é menor do que o tempo final de K, que é 11? Não. Então sobrepõe. Se sobrepõe, a gente vai continuar no laço, vai incrementar para 11, né? Aí a gente verifica. Aliás, vai incrementar para 10. Na próxima interação a gente vai fazer M igual a 10, vai fazer 10 é menor ou igual que 11? Sim. E o tempo que está em 10 aqui, o tempo inicial, que é 2, é menor do que o tempo final de K, que é 11? 2 é menor do que 11? Sim, sobrepõe, né? Então a gente vai incrementar novamente o M. A gente está com M igual a 11 e K igual a 8. 11 é menor ou igual que 11? Sim. E no 11 a gente tem 12, né? Aqui no tempo inicial. E o 12 é menor do que o tempo final da atividade 8, que é 11. 12 é menor que 11? Sim. Aliás, não é menor que 11. Então eles são compatíveis, né? Ele começa após essa atividade 8 acabar. Logo, a gente quebra esse laço e vai fazer essa verificação. Vai incrementar, aliás, vai adicionar no nosso conjunto, né, a nossa atividade a 11 e vai retornar na recursão aqui com os nossos vetores, né, e passando o 11 como parâmetro no M, né. Após isso, a gente vai incrementar o M, né, vai ter nessa primeira linha M igual a 12. E aí a gente vai ter 12 é menor igual que 11? Não. Então a gente já quebra esse laço. Como 12 é menor igual, não é menor igual que 11, a gente não vai entrar nesse if e vai retornar 0, certo? Aí a gente acaba com esse resultado aqui de solução ótima. Agora a gente vai ter um esboço visual do funcionamento.
Nessa primeira coluna a gente tem o K, na coluna do meio a gente tem o tempo de início e na última coluna o tempo de fim de cada atividade. Começamos com a atividade fictícia a zero, só para dar início ao algoritmo, e a partir daí a gente vai escolher a que tiver o menor tempo de término. Cada tracejado desse aqui vai representar uma chamada recursiva. A partir do momento que a gente alterar o K, né, como eu fui mostrando ali que o M vai ser passado no lugar do K, a gente vai entrar em outra chamada, né? E cada chamada dessa vai selecionar uma atividade, né? Para a gente adicionar no nosso conjunto. No nossa primeira chamada, a gente vai selecionar a que tem o menor tempo de término, que no caso é A1, e a partir daí a gente vai alterar esse M, né? Esse K aqui vai virar o M, como a gente viu, e aí a gente vai comparar todas as outras atividades em relação ao nosso A1, né? As atividades que estão em branco aqui, elas estão sendo consideradas, e as que estão em cinza, elas são as que já foram adicionadas, né? No caso, a gente vai sempre comparar com a que foi adicionada mais recentemente. Se o início de uma atividade acontecer antes da que a gente já adicionou, né? No caso, essa daqui, A1, começa nesse tempo, e a A3, por exemplo, começa aqui, aí ele vai ter uma seta para a esquerda aqui, certo? Para indicar que ela vai ser rejeitada. Caso contrário, ela vai ter uma seta para a direita, dizendo que ela pode ser uma solução que a gente considere, certo? No caso, como aqui é a menor tempo de duração, a gente vai selecionar ela. Após isso, a gente vai alterar esse K, né? E aqui seria já a chamada do final do algoritmo, mas a gente vai ver o passo a passo ainda. A gente alteraria para 4. No caso, a gente vai comparar sempre com a última que a gente adicionou, né? No caso, essa daqui tem interseção, né? Não pode ser. A A6 também cruza o mesmo tempo, não pode ser. Assim como a A7, elas acontecem no mesmo intervalo de tempo, elas acontecem simultaneamente, então não podem ser escolhidas porque são tarefas concorrentes. Já a A8, a gente pode escolher ela, então seria essa escolha. A gente vai alterar aqui o nosso K, né? K vai passar a ser 8, e aí a gente vai comparar com o 8, né? O A9 é concorrente, A10 não é mutuamente compatível, então sobrou a A11 aqui, que é uma solução, que é uma tarefa viável, né, para a gente adicionar na solução. E é exatamente o que é a última tarefa, né? A gente vai colocar aqui 11, é exatamente o conjunto que a gente definiu, né? A1, A4, A8, A11. Nessa última chamada, a gente vai retornar 0, né? Como a gente viu lá na recorrência, e retorna esse nosso subconjunto A. Aqui a gente tem a imagem completa com todas as chamadas recursivas. Agora vamos ver a diferença entre abordagem gulosa e força bruta. Na estratégia gulosa, a gente não vai esperar percorrer todo o espaço de busca, como a gente faz na força bruta. Ao encontrar no nosso conjunto que a gente está analisando, conjunto de subproblemas, quando a gente encontra um elemento que seja mutuamente compatível, né, a gente já inclui de maneira gulosa no nosso subconjunto de solução. E qual a diferença entre abordagem gulosa e programação dinâmica? Mesmo que a gente pudesse resolver o problema da seleção de atividades com a programação dinâmica, como eu comentei, seria um esforço desnecessário, porque a gente não vai precisar disso, já que a gente pode utilizar a abordagem gulosa, certo? A gente simplesmente escolhe a atividade que termina primeiro, mantém as atividades compatíveis com essa e vai repetindo o processo até que não reste nenhuma atividade, né?
A abordagem gulosa ela pode trabalhar de cima para baixo também, certo? Assim como de baixo para cima. A gente vai escolher uma atividade para colocar na solução ótima e vai resolver o problema de escolher essas atividades é, entre as que são compatíveis com as que a gente já escolheu. A gente vai comparar as atividades restantes com a última atividade que a gente incluiu no nosso conjunto. Então, ele não vai precisar funcionar de baixo para cima com um algoritmo de programação dinâmica que se baseia em uma tabela, né? Ele pode trabalhar de cima para baixo, né? Vai fazer uma escolha e vai resolver um subproblema, em vez da técnica que seria de baixo para cima, que a gente vai resolver subproblemas antes de fazer uma escolha. E se tratando da eficiência, a gente pode fazer a escolha gulosa com maior eficiência do que quando a gente tem que considerar um conjunto de escolha mais amplo. Por exemplo, nesse problema de seleção de atividades, a gente considerando que a gente já tinha organizado as tarefas em tempo não decrescente, né, de término, a gente só precisava examinar cada atividade apenas uma vez. Então, seria bem eficiente, né? Em relação ao tempo de execução, ele vai ser polinomial. Como a nossa lista já está ordenada em função do tempo final, né, o processo de escolher de maneira gulosa vai se repetir N vezes para poder garantir que essa nossa escolha gulosa vai levar a uma solução ótima, né? Então, considerando a análise assintótica, a gente tem que o tempo de execução vai ser big O de N, né? No nosso pior caso vai ser isso. Isso se a gente desconsiderar o nosso θ de N log de N da ordenação, né? Essas são as referências que eu utilizei, principalmente o livro do Cormen, né? Tem um slide do professor que também ajudou bastante, e esse vídeo. Eu espero ter contribuído e obrigado por assistir.